Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial, o cálculo integral, sob o contexto da análise real. Então, com relação à análise real sendo utilizada para definição formal de uma função contínua, vamos então reescrever. Precisamos de espaço, então vamos aqui reescrever a definição. Então vamos assim. F de x é contínua em x igual a p. E então, se isso é verdade, então nós podemos apresentar duas representações. A primeira é de que para epsilon maior do que zero, associa-se um delta maior do que zero, onde delta eventualmente depende de epsilon. E então nós temos, para x pertencente ao domínio da função f de x, nós temos a seguinte situação. Nós temos x menor do que p mais delta e x maior do que p menos delta. Isso implica que f de x é menor do que f de p mais epsilon e maior do que f de p menos epsilon. Ótimo. Essa é uma maneira de expressar uma função contínua em x igual a p. A outra maneira, a outra forma de expressar é a seguinte, de que para epsilon maior do que zero, nós podemos associar um delta maior do que zero, tal que delta depende de epsilon, tem uma relação com epsilon, x pertencendo ao domínio de f de x, nós temos x menos p módulo é menor do que delta, e por consequência aqui f de x menos f de p também em módulo é menor do que epsilon. Uma outra forma de representar, essas formas são completamente equivalentes, nós mostramos em aulas anteriores. Então aqui nós podemos fazer a seguinte observação. Com base na análise real, uma função contínua, em x igual a p, deve satisfazer as seguintes condições. As seguintes condições a saber. Quais são estas condições? Condição 1, de que f de x é devidamente definida em x igual a p. A outra condição 2 é de que o limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores maiores do que p, é igual ao limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores menores do que p, e isso é igual. Quando eles são iguais, então nós podemos definir o limite quando f de x, o limite de f de x quando x tende a p. Muito bem. E a terceira condição são essas condições aqui expressas. Vamos escrever como definição 1 e definição 2. São definições equivalentes. Então nós temos aqui a definição 1 ou a definição 2.
pois a definição 1, vale outra observação, a definição 1 é equivalente à definição 2. Então, a definição 1 é completamente equivalente à definição 2. Quando nós escrevemos a definição 2, nós estamos, em outras palavras, escrevendo a definição 1. Então, quais são as condições a serem satisfeitas, né? Então, se a função f de x satisfizer a condição 1, a condição e a condição 3, e satisfizer todas as três concomitante e simultaneamente, então essa função deverá ser considerada certamente como uma função contínua em x igual a p. De modo que, se falhar uma das três, então ela não será considerada uma função contínua, tal como expressa e definida pela análise real. E a ideia de função contínua em x igual a p dentro de um determinado intervalo do domínio da função é essencial e fundamental, é condição precípua para nós definirmos o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, vamos encerrar a aula entendendo que agora, no início, nas primeiras aulas, né, durante a apresentação das primeiras aulas do nosso curso de cálculo diferencial e integral, sob influência da análise real, nós fizemos uso, usufruímos dos fundamentos da análise real, dos conhecimentos, das técnicas da análise real, técnicas essas, né, formalismo esse que fundamenta a construção da teoria denominada de cálculo diferencial e cálculo integral. Muito bem. Então, agradecemos a atenção de todos vós. Durante a próxima aula, nosso objetivo é apresentar o cálculo diferencial, apresentando inicialmente as propriedades dos limites de funções. Muito obrigado a todos.